Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal O Desempresário. Eu vou aproveitar aqui esse início para pedir para vocês que vocês curtam, compartilhem, assinem aí o canal, ativem aí as notificações para que vocês estejam sempre informados com o que eu trago aqui. Sei que ultimamente a gente tem falado muito sobre notícias gerais, não focado muito no que é de fato o objetivo principal aqui do nosso canal, mas hoje eu queria abrir aí o papo. Eu conversei com uma pessoa recentemente e vi toda a angústia dessa pessoa e sem estar preparado, como nós não estamos preparados, né? A gente sabe disso. Na grande maioria das vezes, quando a gente vai empreender, a gente não está preparado para todas as surpresas que aparecem aí no meio do caminho. Eu vou trazer um pouco do caso desse empresário, trazendo com isso alguns exemplos e algumas situações que ocorreram comigo e algumas das possibilidades de você evitar com que essas coisas aconteçam com você também. Antes de mais nada, a gente está vendo aí as notícias. Hoje eu recebi um relatório gigantesco da legislação tributária, né, das alterações e as desconfianças completas de todos os empresários. Os grandes, por óbvio, têm aí as suas empresas de consultoria, de contabilidade tributária, advogados tributários trabalhando para elas, estão um pouco mais preparados. Mas a grande maioria, que somos nós, os micro, pequenos e até os médios empresários, esses muitas vezes não têm essa preparação. Mas vamos deixar isso aqui um pouco de lado e vamos falar sobre o que eu gostaria de falar com vocês hoje. Vamos lá, o caso é o seguinte. Um empresário me procurou, um empresário que tem 67 anos, começou, né, obviamente, a sua vida muito jovem, trabalhando muito jovem. Ele era funcionário de uma grande empresa, dominava o seu trabalho, dominava o que fazia e com isso, obviamente, se sentiu preparado a abrir a sua própria empresa. E aí, um dos primeiros equívocos que a gente sempre faz, naquela ânsia de abrir o seu próprio negócio. Aqui no Brasil a gente tem algumas proibições, né, ou impedimentos legais. A grande maioria, quando vai abrir algum negócio, não fala, né, assim, abertamente quais são as suas pretensões, ou até muitas vezes não sabe o tamanho que vai chegar, o tamanho que o seu negócio vai chegar. E aí abre uma empresa limitada, e para abrir uma empresa limitada, se não for uma empresa de dono único, né, vai precisar de sócio. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, porque algumas pessoas já têm um pouco de conhecimento do que é virar sócio de empresa no Brasil, e aí já não querem. E aí, amigos, acaba sobrando para a esposa, os filhos, alguns sobrinhos, irmãos, em alguns casos, pais e mães, mas na grande maioria das vezes sobra para a esposa, sobra para os filhos. E não foi diferente no caso dessa pessoa que eu fui conversar. Ele abriu a sua empresa, colocou o filho como sócio para ser uma limitada, aportou um capital social importante, porque ele era uma pequena fábrica, uma pequena metalúrgica, então precisava comprar equipamentos, e aí ele aportou esse dinheiro na empresa. E aí as falhas começam, né? Os equívocos começam a acontecer. Por óbvio, como era um CNPJ novo, ele não tinha crédito, mas a partir do momento que ele abriu a empresa e depositou um valor significativo como capital social, este valor significativo como capital social poderia servir de lastro para que ele pudesse financiar algumas máquinas. Mas não. Querendo fazer a coisa certa, correta e de uma forma rápida, ele comprou boa parte desses equipamentos à vista, ele colocou na empresa, ele recrutou pessoas, começou a trabalhar, e aí primeiro grande equívoco, vamos dizer assim, né? Ele voltou a trabalhar, ele começou a prestar serviços
para o antigo empregador dele. Então ele pegou aí toda a expertise que ele tinha, o conhecimento interno das pessoas, dos processos, dos valores e tudo que se cobrava lá, ele fez as contas e começou a trabalhar para essa empresa. Qual o primeiro grande erro, pessoal? Por óbvio, ele fez preço mais barato do que se paga lá para essa empresa. Por óbvio, essa empresa começou a desmobilizar um pouco dos funcionários próprios e centralizar tudo com ele. Com isso foi dando uma demanda maior de serviço para ele. Com essa demanda maior, ele se sentiu pressionado a expandir o negócio. Nesse momento, ele se sentiu confiante em fazer investimento em novas máquinas. A empresa foi tomando um certo vulto, foi crescendo. Eu estou fazendo um resumo, obviamente, para a gente não ficar aqui o tempo inteiro falando sobre isso. O filho, que era apenas um sócio no papel, estudou e aí, forçado, vamos colocar isso aqui entre aspas, a seguir o legado do pai, fez a mesma faculdade que o pai e foi trabalhar na mesma empresa que o pai. Então aí você já pega uma família de 5 pessoas, onde 2 pessoas estão 100% alocadas ao negócio que não é familiar, mas está se tornando aos poucos. Bom, com o tempo, esse filho se forma, esse filho começa a tomar algum conhecimento maior sobre gestão e os conflitos com o pai começam a acontecer, né? No processo onde eles foram fazer um novo investimento de crescimento da empresa deles, esse conflito se acentuou e nesse processo de acentuamento de conflito, o filho meio que se revoltou, né, pelo pai não dar ouvidos e saiu da empresa. E quando saiu da empresa, ele saiu, mas ele não tirou o seu nome. Com isso, ele foi trilhar o seu caminho, foi fazer a sua própria vida. E tempos depois, aquele investimento gigantesco que foi feito lá atrás pelo pai, a empresa que prestava serviço, que demandava 80% dos serviços dele, simplesmente reduziu pela metade. E com isso ele teve despesas enormes de desmobilização de pessoal, mas ele não teve como se desmobilizar a máquina e equipamento e os galpões onde eles estavam inseridos. Resultado, a empresa entrou em dificuldade. E quando ela entrou em dificuldade, foram bater na porta dos bancos. Os bancos não tinham histórico de tomada de crédito, né? Até porque a modalidade de pagamento nunca evoluiu. Ela sempre foi aquela modalidade, vou comprar uma máquina antiga do fulano de tal, vou pegar uma máquina do outro ali, e foi aumentando o seu parque. E aí a empresa entrou em dificuldades mais graves, o filho já estava em outra área, fazendo outro trabalho, levando a sua vida de forma completamente separada. Mas a partir do momento que a empresa entrou em dificuldade, os processos trabalhistas começaram a surgir, o nome do filho foi levado a baile e ele começou a ter problemas com contas bloqueadas, penhoras de casa, penhoras de carro, e aí o problema da família piora ainda mais. Então, gente, eu estou encurtando bem aqui a história, mas só para dizer o seguinte, né? Eu já falei isso aqui em algum momento, mas esse episódio eu quero focar somente nisso. Empresário, né, dono do seu próprio negócio. A primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça não coloque o seu filho, não coloque a sua esposa, não coloque ninguém da sua família de sócio. Não coloque. Sabe, a partir do momento que está tudo bem, está tudo ótimo. A partir do momento que tem algum problema, né, você acaba com a sua família inteira. Por quê? Porque nesse exato momento essa empresa está com grandes problemas trabalhistas e tributários, o nome do pai já está todo ferrado, está todo jogado aí na Receita, enfim, na Justiça do Trabalho, etc. O nome do filho também, porque lembre-se, ele é sócio, né? E aí não sobra nada que você possa fazer para proteger o seu patrimônio. Então eu vou pegar esse exemplo para falar o seguinte para vocês. O que eles fizeram lá atrás? Assim, olha, já que eu e o seu irmão e o seu filho somos sócios da empresa, eu vou fazer uma patrimonial. Essa patrimonial eu vou colocar, né? Eu vou abrir no meu nome, por óbvio, mas os sócios principais dessa patrimonial vai ser você, minha esposa
e as duas outras nossas filhas, que serão vocês as sócias majoritárias da patrimonial, e eu vou transferir aqui os nossos bens imóveis para essa patrimonial e mais alguma coisa que a gente tem aí para a gente se resguardar. Gente, a partir do momento que o CPF do sócio, qualquer um deles, ou pai ou filho, esteja nessa patrimonial, já não tem mais segurança nenhuma. E mais, a depender do momento onde esses imóveis foram transferidos para esta patrimonial, se os sócios da patrimonial, mesmo eles não estando presentes na patrimonial, imagina que ele tenha vendido esses imóveis e transferido para essa patrimonial em doação para a esposa e para as outras duas filhas para proteger 100% os seus bens. Se isso tiver feito num determinado período de tempo, que eu não vou agora lembrar 100%, não sei se são 2 anos, até 2 anos, e a empresa já estivesse com problemas lá, nesses 2 anos para trás, isso se caracteriza como fraude ao credor e pode se tornar até um processo criminal. Olha como é que é complexo. Olha como é que é complexo você envolver a sua família num processo de sociedade numa empresa. A gente está vendo que o Brasil não é um lugar sério para se empreender, a gente está vendo que aqui muda até o passado. Então, por favor, e aí, pelo amor de Deus, todos vocês que estão aqui vendo esse vídeo, mandem para quem vocês puderem, para qualquer pessoa que tem empresa, qualquer familiar, tio, primo, prima, avô, avó, qualquer um, o seu pai, a sua mãe, mandem isso para eles. Protejam a família de vocês. Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas falando, porque, poxa, eu vou me casar, mas aí o meu marido obrigou ou exigiu que fosse separação total de bens, ou inclusive a família dele pediu para fazer um termo pré-nupcial colocando que vai ser separação total de bens. Gente, se isso acontecer, dê graças a Deus, sabe? Porque a gente só pensa quando tem bem para dividir. Tá? Quando tem dívida para dividir, ninguém quer dividir dívida. Todo mundo quer casar em comunhão total de bens, ou até parcial de bens, mas na hora que a merda acontece, na hora que a empresa quebra, ninguém quer dividir as dívidas. Todo mundo só quer dividir os louros e as glórias. Tá? Então, assim, regime de casamento é extremamente importante. A decisão de se permanecer numa união estável é extremamente importante. A sociedade, né? Eu vou falar, de vez em quando eu falo coisas aqui, aí quando eu publico o vídeo, né, e meu advogado leu assim, Fred, você é maluco falando esse negócio, isso vai te dar problema. Aí eu falo para ele, mas doutor, o mais problema que eu tenho, talvez não seja. Ele falou, não, mas tem que tomar cuidado. Então eu vou tomar todo o cuidado possível no que eu vou falar aqui agora, porque a minha ideia não é ensinar ninguém a fazer nada de errado. É apenas trazer uma experiência vivida e conversas com diversos empresários que a gente tem aí no nosso dia a dia, que traz para a gente esse conhecimento. Pessoal, cuidado ao abrir a empresa e envolver familiares. Cuidado, não apenas pela relação familiar em si, mas tomem muito cuidado por essa relação da proteção patrimonial. Porque no final do dia ela não vai acontecer. Se o seu CPF estiver ligado a qualquer coisa, essa proteção não vai acontecer. Fred, mas poxa, eu comprei o imóvel e aí eu fiz doação para o meu filho, paguei o imposto e está com usufruto para mim. Tá bom, bonitão, se por acaso você vier precisar de vender esse imóvel, seu filho for menor de idade, o juiz pode não autorizar você a vender. Já foi sua proteção. Mas Fred, eu comprei o imóvel e aí coloquei aí para o meu filho ou para minha esposa e agora a gente está vivendo de aluguel desse imóvel. Você tome cuidado, porque se você colocar esse imóvel como seu bem de família, se ele estiver alugado, podem acontecer 3 coisas. A primeira coisa, o juiz pode confiscar o seu aluguel. A segunda coisa, a partir que está alugado, você mora em outro lugar, então não é mais bem de família, ele pode penhorar. E a terceira coisa, pessoal, e essa daqui aconteceu comigo,
Ele vai falar isso para você, ele vai estipular um valor que vale, um valor de mercado que só vale na cabeça dele, tá? Ele vai estipular esse valor, ele vai falar assim, olha, deste valor, 80% é para pagar a dívida, 20% dá para ele que ele não precisa morar numa casa de um valor maior do que 20% desse valor. Pasmem, vocês podem ficar assustados aí, mas isso é a realidade. Isso aconteceu comigo. E ainda bem que eu tenho um advogado extremamente competente que conseguiu comprovar, é o único bem de família, é a moradia da família, então por isso ele não pode ir a leilão. Mesmo isso tendo, gente, assim, ó, como é que chama? Não é súmula, não. Jurisprudência de STF, STJ, S do caralho que eu parta, mesmo tendo, se você não se defende, a casa vai a leilão. O seu dinheiro é confiscado e ele só vai te dar este valor. Que se você tiver a conta bloqueada, este valor também será bloqueado. Se sua dívida for de 10 e sua casa valer 100, ele vai bloquear 80 para pagar sua dívida de 10. E ele não vai te devolver os 70. Ele não vai te devolver os 70. Se sua dívida for de 100 e ele bloquear e você tiver a casa que vale 100, ele ainda vai pegar 20% e te dar. Só que aí, como a sua casa, se você tem mais dívida, e se tiver qualquer conta sua bloqueada, quando cair lá, toma também. Você perde. Você que construiu o seu patrimônio em cima da lisura, fazendo a coisa certa, você vai perder. E agora, ainda tem essa novidade da legislação que mudou para esses bens imóveis da família. Gente, olha, vou falar uma dica de ouro aqui, tá? Se eu, Fred, tivesse hoje condições e fosse fazer algum tipo de investimento como esse, para viver de locação, para viver de renda, eu pegaria um avião, pousaria no Paraguai ou no Uruguai, tiraria minha cidadania, abriria uma empresa lá, transferiria legalmente esse dinheiro para essa empresa, e esta empresa estrangeira iria fazer a aquisição de imóveis no Brasil através de um procurador legal aqui, e esses imóveis seriam alugados por esta empresa, pessoa jurídica, para as pessoas físicas ou jurídicas aqui dentro do Brasil. Talvez com isso você tenha um pouquinho mais de segurança jurídica. Talvez com isso. Não é à toa, pessoal, que está crescendo de forma importante o número de brasileiros indo para o Paraguai. Tem gente que eu fiquei sabendo, que eu conversei agora nas minhas pequenas férias, que está vendendo fazenda no Brasil e procurando fazenda para comprar no Paraguai. O cara que cria gado aqui, ele está vendendo a fazenda dele daqui, pegando esse dinheiro, comprando uma fazenda 2 vezes maior no Paraguai e criando gado no Paraguai para vender, sabe para quem? Para o mercado brasileiro. O que ele tem lá? Segurança jurídica, segurança de que as coisas que ele construir vai ficar no nome dele. Ele tem segurança porque lá não tem essa porra dessa justiça do trabalho. Então, olha só, por favor, esse é um pedido que eu faço pelo propósito desse canal. Vai lá no canal, vê qual é o propósito dele. Manda este vídeo para todos os empresários, empresárias, pessoas que estejam abrindo empresas agora, filhos, primos, tios, tias, qualquer pessoa que estivesse envolvendo em CNPJ. Mande esse vídeo. Protejam-se. Por mais que você... Até previdência privada, se estiver no seu nome, já era. A Justiça do Trabalho toma. Você quer ver uma coisa mais absurda? Seguro de vida. Você tem o seguro de vida, tá certo? Beleza. Você morreu. Aí vamos pagar o seguro de vida para quem você indicou. Aí eu peguei o meu seguro de vida e indiquei para minha filha. Mas como eu morri, ela vai assumir parte da minha dívida. E se o dinheiro vem do meu CPF, pela apólice do seguro de vida que eu paguei a vida inteira,
eles vão tomar um pedaço do seguro de vida que é para ser o beneficiário ela. Até isso. Até o seu seguro de vida, bonitão. Não é fácil, tá? Nós vivemos aí realmente um problema seríssimo com o desmando e o dissabor de ter uma justiça do trabalho com pessoas que nunca empregaram ninguém na vida, com juízes dos tribunais superiores aí da mesma forma, né? O máximo que empregaram foi empregada de casa, ou motorista, enfim. Essas pessoas aí nunca tiveram uma empresa, e essas pessoas, a grande maioria das vezes, eles fazem isso e nem pagam tudo direitinho como tem que pagar, né? CLT, pagando imposto, nem fazem isso, porque eles são acima do bem e do mal e ninguém nunca vai contra eles. Então eu queria deixar aqui gravado este vídeo, este episódio, reputo eu como um episódio bastante importante, que fala sobre prevenção. É prevenção. E outra coisa, tá? Pra gente encerrar, se você já tem um CNPJ, onde você tem a sua esposa, o seu filho, qualquer pessoa da sua família, e a sua empresa está muito bem, obrigado, compre as ações do seu familiar que está como sócio, deposite o dinheiro na conta dele, faça a recompra dessas ações. E se essa pessoa for continuar trabalhando com você, fala assim, olha amigo, abra uma MEI, onde seja você e mais ninguém, e você não vai empregar ninguém, e você vai prestar serviço para mim. Vai ser muito melhor para você, vai ser muito melhor para o seu familiar, vai ser muito melhor para todo mundo. Fiquem atentos. No Brasil, o passado muda. A legislação tributária muda a todo momento. Você hoje paga tudo direitinho, amanhã você já está devendo. E muitas vezes essa dívida pode gerar um processo criminal. Você pode ser até preso. Você pode ser, tá? Então, vamos ficar atentos aí a tudo isso. Pela 10ª vez eu falo, envie este vídeo para todas as pessoas que você conhece, que tem empresa, que tem um CNPJ ligado a alguém da família. Pode ajudar de forma significativa. E, por fim, e não menos importante, se você tiver alguma dúvida, ou se você tiver algum caso, alguma experiência para me contar, manda para mim um direct no TikTok, no Instagram, no próprio YouTube, manda uma mensagem para mim, me conta o seu caso e eu trago aqui para você o seu caso e possíveis soluções. Técnicas, embasadas em técnica, mas com uma vivência de um desempresário que vive esta vida há mais de 11 anos. Pessoal, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Eu espero ter ajudado muita gente com isso. Continuem contando comigo, porque eu vou sempre trazer mais informações. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.